Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Nosso devocional de hoje se chama Você Quer Ser Curado? De Kay Arthur, do livro Histórias para o Coração. Você quer ser curado? Superficialmente parece uma pergunta tola. A princípio pensamos, quem não gostaria de ser curado? Enquanto faço essas perguntas, minha mente voa até um homem sentado diante de um dos portões da cidade velha de Jerusalém. Recentemente, um homem sentado no chão chamou minha atenção enquanto eu saía da cidade velha em direção ao tráfego barulhento dos ônibus lotados de árabes até a porta, enquanto eu ouvia os sons das buzinas dos impacientes motoristas de táxi, enquanto eu via o brilho do sol desaparecendo em meio às ruas estreitas, muradas e apinhadas da cidade velha. Ele ficava conversando alegremente com os outros colegas mendigos, até aparecer um turista. Naquela altura, a conversa cessava e ele levantava os olhos tristes em silêncio e estendia a mão pedindo uma esmola. Com a outra mão, ele levantava a perna da calça para exibir uma ferida aberta, uma ferida rocheada, coberta de manchas brancas purulentas que brilhavam ao sol. Meu coração de enfermeira me fez parar. Eu queria curvar-me e cobrir a ferida aberta para protegê-la da poeira levantada pelos carros que passavam em velocidade pelo portão. Sua perna necessitava de cuidados. A ferida deveria ser lavada, medicada e tratada por alguma pessoa de sensibilidade. Se não recebesse cuidados, aumentaria de tamanho até alcançar o osso e talvez aquele homem perdesse a perna. Atraída por suas súplicas, parei para examinar a perna e olhei dentro dos seus olhos tristes, mas minha amiga puxou-me gentilmente pelo braço, forçando-me a seguir nosso rumo. Eu era uma turista e não entendia nada dessas coisas. No caminho, ela me contou que aquele homem não queria ser curado. Ganhava a vida com aquela ferida. Uma pessoa que ficava sentada ali, em meio ao pó e à sujeira de Jerusalém, recebendo a piedade das pessoas, acompanhada de algumas moedas, não tinha necessidade de enfrentar as responsabilidades como qualquer outro cidadão de Israel. Aquele mendigo ferido poderia ter sido curado. As portas do hospital estavam abertas para ele e havia remédios para tratá-lo, mas o mendigo não queria sarar. Quando me virei para trás com curiosidade, dirigi um último olhar a alguém que poderia estar em condições melhores. O homem mencionado em João 5 estava enfermo, havia 38 anos. Não sabemos por quanto tempo ele ficou estendido ao lado do tanque de Betesda. Só sabemos que, quando Jesus passou por ali e perguntou-lhe se ele queria ficar curado, o homem teve de fazer uma escolha: continuar com a mesma vida ou aceitar ser curado. Imagine, querido leitor, se Jesus lhe perguntasse se você gostaria de ficar curado, emocional, física e espiritualmente. O que você responderia? Pois é, o que você responderia a essa pergunta? Sabe, a gente acha muito óbvia a resposta. A gente pensa que todo mundo gostaria de ser curado. Quantas vezes eu não me fiz a pergunta por que é que Jesus perguntava para as pessoas o que elas queriam? Quando um cego chega para Jesus, filho de Davi, ele começa a gritar para chamar a atenção de Jesus e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Parece algo que a gente pensa assim: mas Jesus, o senhor não está vendo? Ele é cego, ele quer ver. Não, mas Jesus fazia exatamente isso, porque ele sabe que se o ser humano não quiser, ele não pode fazer nada. O Senhor Jesus, ele precisa saber o que é que nós queremos para ele poder fazer. Porque se a gente não quer, ele não faz. Existem muitas pessoas que não querem ser curadas. Elas não querem ser curadas não porque não querem a cura em si, mas porque elas não querem enfrentar o processo. Como o homem aqui da história, que é uma história real, o processo seria
ele se submeter a um tratamento. A ferida deveria ser lavada, raspada, tratada, e deveria se esperar um tempo até a ferida fechar. Esse é o processo de se fechar uma ferida. Mas ele não queria passar por isso. E também não queria passar por isso porque ele ganhava com aquela ferida. Aquela ferida era o meio de vida dele. Ele ganhava a atenção das pessoas, ele ganhava dinheiro, ainda que se ele se enxergasse com o potencial que ele poderia ter muito mais, ele se conformou em receber apenas algumas moedas e continuar com uma ferida purulenta na perna. Sabe, eu como pastora, nesse pouco tempo de pastorado que eu tenho muito tempo de cristã, de conversão, mas de pastorado eu tenho 7 anos. Nesses 7 anos, eu vejo exatamente isso. As pessoas, elas querem o resultado, mas não querem enfrentar o processo. Quando a gente vai no médico e o médico atesta qual é a nossa doença, o médico não receita qualquer remédio para nós. Ele vai receitar o remédio e o tratamento para a doença que a gente tem específica. E talvez a gente possa discordar do diagnóstico e discordar do remédio que o médico tá passando. E se você olhar para outra pessoa que também está doente, você fala assim, mas eu quero o tratamento daquela pessoa porque parece que o dela é mais fácil. Por que o meu tratamento é mais difícil? Simples, porque o médico sabe qual é a sua doença, qual a doença do outro, qual o tratamento que cada um precisa. Mas não, nós queremos dar pitaco no que o médico está fazendo, não é? Não é verdade? Tem uma frase que diz assim, para você ser curado, você precisa desistir das coisas que te fizeram adoecer. Então, eu quero até dar um testemunho aqui de que eu tenho sofrido com problemas no estômago desde março. E eu havia melhorado um pouco, mas agora por causa da pandemia eu não consegui fazer os exames estão todos parados, então eu tomei alguns remédios para aliviar os sintomas, né? Porque os remédios é só isso que eles fazem, eles não curam, eles aliviam os sintomas. E agora já acabou o tempo do remédio e eu não consigo voltar ao médico, os meus exames não são liberados, eu não estou conseguindo fazer, então eu não sei o que é que realmente está causando esse problema. E tem dias que eu estou bem, tem dias que eu estou mal. E eu comecei a pesquisar algumas coisas na internet, alguns tratamentos naturais. E eu orei ao Senhor e Ele me deu a resposta. Ele me deu a resposta que todas as pessoas, os médicos naturais vão dizer que a gente tem que cuidar da nossa alimentação. E eu comecei a ler o livro de Daniel. No mesmo dia que eu fiz a oração, eu comecei a ler o livro de Daniel. E no primeiro capítulo, o que é que fala? O que Daniel fala? Que eles iriam comer apenas vegetais e tomar água. E a palavra fala que depois de um tempo eles estavam mais saudáveis do que os outros que não comeram as iguarias. Foi tão interessante, por isso que eu falo para vocês que a palavra de Deus tem resposta para tudo. Para tudo. Como que pode o Senhor me responder sobre a minha alimentação, sobre o que eu tinha que fazer, assim, tão imediatamente? É surreal. Como a palavra de Deus é brilhante. E então eu comecei a pesquisar alguns médicos que falam sobre curas naturais e realmente é isso. Não tem para onde eu correr. O que eu preciso mudar é a minha alimentação. Mas é muito difícil mudar a alimentação, porque eu já tenho os meus hábitos. Eu amo tomar café e o café piora o problema. Eu amo molho de tomate, macarronada, mas também piora o problema o tomate. Então, eu amo massa, mas também piora o problema. Então, o Senhor me fez refletir, filha, você sabe o que você tem que fazer, mas você não quer enfrentar o processo, você não quer abrir mão das coisas que te fizeram adoecer, sabe?
Às vezes, o que falta para você ser curado é você abrir mão das coisas que te fizeram adoecer. E todas as vezes que você levar a Deus o seu problema, levar a Deus a sua enfermidade, seja ela no corpo, na alma, você precisa se submeter ao remédio que Ele vai te receitar. Porque se você não se submeter, você nunca vai ser curado. Sabe? O alcoólatra, ele gostaria de ser liberto, mas ele não quer abrir mão da bebida. O que fuma, ele gostaria de ser liberto, porque ele sabe o mal que o cigarro causa, mas ele não quer abrir mão do vício. Ele não quer abrir mão daquilo que faz adoecer. Então, eu queria deixar essa meditação nessa manhã para você. Será mesmo que é Deus que não atende o seu pedido ou é você que não quer ser curado? Será que é Deus mesmo que não te vê, não te enxerga? Ou é você que não quer abrir mão das coisas que te fizeram adoecer? Faça uma reflexão hoje nesse dia. O que é que tem te adoecido? A TV tem te adoecido? As notícias têm deixado você triste? Para de assistir a TV. Algumas conversas de algumas pessoas deixam você para baixo toda vez que você conversa com elas. Então pare de conversar com essas pessoas. Pare. Abra mão daquilo que te faz adoecer. Aguenta o processo. O processo é difícil, mas depois que o processo acaba, os resultados valem muito a pena. Se eu mudar minha alimentação, além de eu melhorar o meu sistema digestivo, eu vou emagrecer, eu vou ter mais saúde, eu vou ter mais disposição. Então, enfrentar o processo é também ter um resultado que vale muito a pena. Abra mão das coisas que te adoecem. Abra mão, ainda que doa por um tempo, ainda que seja difícil por um tempo, o resultado é muito melhor. O Senhor te pergunta nessa manhã: o que queres que eu te faça? Você quer ser curado? Se você disser sim, então eu te convido a fazer uma oração nessa manhã. Senhor, eu me submeto ao processo de cura e ao teu remédio, Senhor. Cura-me, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o seu dia, o seu fim de semana. Que o Senhor abençoe as suas decisões, a sua vida e que Ele te responda com cura, em nome de Jesus.